Bom dia, Vivian. Bom dia. Eu peguei sua redação, tá? Qual é o tempo? Não, porque eu tinha 12 redações, aí eu corrigi, assim, não terminei ainda não. Inclusive, trouxe até um pedacinho aqui agora de Anthony, para a gente dar uma olhada. E aí, amanhã nós teremos aula novamente, aí eu vejo que eu gosto de corrigir, eu leio, depois eu volto para corrigir, aí o que tiver probleminha eu quero trazer para nós olharmos, porque no geral eu ainda não vi nada. Aí, assim, eu não vi problema. Agora eu paro para analisar, tá? Quem é a Botafogo? A Natália. Engraçado, Vivian, que eu tenho mania de, assim, olhar o rosto de um aluno e achar que ele não tem cara daquele nome. Para mim, você não tem cara de Vivian. E aí, Natália, tudo certinho? Peguei sua redação, mas aí amanhã... Já mandei. Eu vi, eu peguei... Ah, tá. Não, você mandou sábado, sexta, acho que Sim, foi. eu mandei. Eu pensei que você estava falando que eu mandei a redação. Ah, não, eu peguei já todas. Fiz até uma pasta nova, porque eu também estava demorando, porque eu salvava, eu coloquei uma pasta, correção. Aí todas eu enfiava ali dentro. Aí na hora que eu ia corrigir, eu tinha de ir por data. Aí ontem à noite, selecionei todas, aí fiz uma pasta nova, coloquei correção 2. Aí agora pronto, agora rapidinho. Então eu já estou falando para a Vivian, já dei uma olhada, a do Anthony até trouxe aqui, cadê ele, né, para a gente dar uma olhadinha, vamos ver se ele chegou, se ele não chegou, eu deixo para amanhã. E aí, à noite, eu termino e mando um caminho para vocês. E amanhã, se Deus quiser, vocês já olham e qualquer coisa pode me perguntar, tá bom? Então, porque também, esse final de semana, meu sobrinho, que mora no Rio, que desde dezembro que não vinha, aí ele veio, aí acaba você se envolvendo, né? Te atrasa. Então, agora nós vamos lá. Começar que hoje quero dar conta desse conteúdo aqui. Vou só ver aqui que já estou vendo. Vivian. Oi. Hein? O seu simulado ontem tava bugando, tipo assim, tava mostrando em que colocação você tava? Não, tava 0 de 1. Ai, que ódio, não tava... Bugou, eu acho, eu não tava conseguindo ver, não. Pronto, fala. Eu sumi, né? É porque a véia hoje acordou daquele jeito. Aí eu tive de ali para dar uma ajeitadinha. Tem dia que tá tudo bem, tem dia, só Deus na causa. Opa, gente, eu sei que vai ser meio cansativo, mas hoje eu quero terminar isso de qualquer jeito. Prof, tá? é o concordância verbal 2? Isso, a concordância verbal 2. Nós vamos terminar e depois a gente entra... Daqui a Anthony, mas ele não está aí, não adianta eu falar. Se ele chegar, aí eu mostro o probleminha. Se ele não chegar, aí amanhã a gente vê. Tá? Então, a concordância verbal 2. É rápido, é um assunto... Essa aqui não vai demorar muito, não. Eu quero terminar para a gente mudar disso, tá bom? Então, do que nós vamos falar? Às vezes a gente que ele é constituído por núcleos formados por verbos no infinitivo. Cantar, andar, falar, escrever, pular, navegar. Então, isso que é verbo no infinitivo, né? O nome do verbo, aquele verbo terminado com a desinência R. E aí, o que acontece? Quando a gente fala,
Gente, andar e correr, não é? Quantas vezes a gente fala assim? Comer e tomar banho, as pessoas não falam? Então, quando você usa isso daí, um verbo, um sujeito com verbo no infinitivo, você tem duas condições de concordância. Olha só, se ele te der aquela ideia genérica, por exemplo, nadar, conversar, gritar, é uma ideia geral, né? Ou por palavras sinônimas, como nós temos aqui, ó, olhar e ver, pensar e imaginar. Tá vendo? São palavras sinônimas. Pensar e imaginar, olhar e ver. Você deixa o verbo no plural. Desculpa, deixa o verbo no singular. Então você fala, ó, olhar e ver era para mim um recurso de defesa. Então, até um trecho, né, José Luiz do Rio, lá da primeira geração modernista. Então, vamos lá. Pré-modernista, desculpa. Olhar e ver era para mim um recurso de defesa. Gente, voltando, José Lins do Rego é regionalista, junto com autor de Vida Seca, Graciliano Ramos. Então, tá. Então, você viu, ó, olhar e ver era para mim, pensar e imaginar deve fazer parte de minha vida. Então, pensar e imaginar, porque são palavras sinônimas. Fazer e escrever é a mesma coisa. Aqui não são palavras sinônimas, mas são ideias genéricas. Fazer o quê? Escrever o quê, né? Mas aí você já tem uma visão geral do que seja fazer e do que seja escrever. Então, o verbo também no singular. Ver e amar, então, ver ele e amar ele, ou vê-lo e amá-lo. Tá vendo? O verbo está no infinitiva, porque você jogou o pronome, lo, você corta o R, né? Se você falasse ver ele, amar ele, o verbo estaria no infinitivo direitinho. Aqui ele está flexionado porque o pronome é o lo. Então, vê-lo e amá-lo foi obra de 1 minuto, que é o de Queiroz. Então, revisando, quando o sujeito é constituído por verbos no infinitivo, você vai analisar. Esses verbos têm ideias sinônimas? Esses verbos têm sentido parecido ou têm o mesmo sentido? O verbo vai ficar no singular. Esse infinitivo tem ideias semelhantes? O verbo vai ficar no singular. Esses infinitivos passam uma ideia geral, comer e andar faz bem à saúde. Então, tá vendo? Uma ideia genérica. Agora, você pode também usar esse infinitivo com ideias opostas. Por exemplo, rir e chorar, acordar e dormir, gritar e calar. Tá vendo? Palavras opostas, palavras antônimas. Aí você vai jogar o verbo no plural. Então, rir e chorar fazem parte da vida. Gritar e silenciar são boas medidas na hora de uma confusão. O que mais? Acordar e levantar demoram para mim. Então, qualquer verbo que você jogar vai para o plural. Por quê? Porque os infinitivos estão dando ideia de oposição, ideias contrárias. Ou quando ele vier acompanhado de um modificador. O nadar e o correr fazem bem à saúde. Se você falar nadar e correr, nadar e correr, você vai colocar verbo no singular. Nadar e correr faz bem à saúde, porque aí é uma ideia genérica, uma ideia geral. Agora, porque você colocou o artigo, você vai jogar o verbo no plural. O nadar e o correr fazem bem à saúde. Certinho? Posso passar? Pode. E aí, vocês têm pensado qual poderia ser o tema desse ano, hein?
eu hoje acordei pensando nisso. O que pode ser o tema desse ano, né? Eu acho que assim, eu estava pensando algo relacionado, porque eu quero preparar uma aula para amanhã. Eu acho que, Aí, tipo, vai fugir bastante da saúde, assim. então, da saúde? É. Porque, tipo, Então, como tá uma coisa recente, a pandemia, assim, tá? Eu acho que foge um pouco desse assunto. Bívia, eu hoje pela manhã, né, cedinho, estava pensando nisso. Aí eu falei, meio ambiente, que faz muito tempo que não cai, e poderia ser, Acho que mas também eu acho que não. vai mexer com o governo. Vai mexer É, com o por governo, causa das né? queimadas lá. Isso aí, essa briga que ele tá, porque fala que os outros países estão falando mal do Brasil, mas ele. Então, eu acho que eles não vão colocar uma coisa que vai dar margem para isso daí. Aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu pensei, dentro desse assunto, só se fosse a Uma profissão de risco. coisa, tipo, uma coisa que talvez. É porque, tipo, eu vi um tema relacionado a isso e, tipo, o presidente, ele sancionou a lei de maus tratos animais, né? Tipo, eu vi um Ah, tema, tipo, os desafios do combate aos maus tratos animais, alguma coisa assim. então, aí Mas é uma coisa recente também, né? Então, não sei. poderia ser. Isso aí, ainda mais que é uma coisa que está muito em evidência, né? Eu vou até colocar aqui para eu planejar, assim, e planejando agora para frente, sempre um tema, né? Vou colocar aqui, porque esse aqui eu não tinha nem me lembrado ainda. Depois talvez eu lembrasse, mas agora, maus tratos aos animais. Aí eu pensei também nessa área da saúde, que ontem eu ouvi que a meta da vacinação ela não foi atingida desde o ano passado que não está atingindo. Eu vi isso Os também. pais estão deixando de vacinar. Então, eu acho que Isso já faz, tipo, já tem um tempo, né? que não Tá, está tipo, acontecendo. voltando. Daqui a pouco vai ter revolta da vacina de novo. Isso aí. Então, eu acho que para amanhã eu vou preparar alguma coisa da vacinação, porque já está na minha cabeça assim, mais ou menos formulado, aí vai ficar mais fácil. Então, para amanhã eu acho que eu vou ver um tema sobre vacinação, mesmo porque alguém que vai fazer vestibular, né, nessas particulares aí de medicina, pode ser que apareça. Então, eu vou fazer já para amanhã esse daí da vacinação. Ontem eu estava assistindo ao Fantástico e vi exatamente isso, né? Falando Fantástico, o Jornal Nacional, estava ouvindo e vi isso. Opa. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa sobre vacinação, porque isso aí é de interesse do governo. Eles investem em vacina e a população é que está sendo negligente. Aí, quer dizer, daqui a pouco as doenças voltam, Aí é culpa do governo. isso aí, é culpa do governo e, além de tudo, é mais gasto, porque a criança adoece, o adulto adoece, aí vai para a rede pública, aí vai para a internação, aí é mais leite que precisa, é mais remédio que gasta. E aí eu vou, então, fazer alguma coisa nesse sentido. Para amanhã, vou fazer sobre vacinação. Bom, já dei o tempo de vocês aí se localizarem. Verbo parecer, gente. Eu tenho duas posições para esse verbo, duas concordâncias para esse verbo. Eu posso jogar o verbo parecer mais infinitivo. Eu posso jogar o parecer flexionado. Se eu flexionar o parecer, o infinitivo vai ficar sem flexionar. As mulheres parecem ficar felizes em casa. As crianças pareciam estar alegres naquele lugar. Tá vendo? As crianças pareciam. Se eu colocar as crianças, aí se eu colocar pareciam, eu já sei que o outro verbo vai ficar no singular. Pareciam estar aflitas. Tá vendo? Aflitas. Eu não posso flexionar. As crianças pareciam estarem de jeito nenhum.
Agora, eu poderia pegar, deixar o parecer sem flexionar, certo? Ó, deixar esse daqui sem flexionar, as crianças parecia, agora eu vou nesse daqui, ó, estarem aflitas. As mulheres parecem ficarem felizes aqui. Você está vendo? Ou você flexiona um, ou você flexiona o outro. Aí você é que vai achar melhor. Eu prefiro flexionar o parecer. As mulheres parecem ficar bem. As crianças pareciam estar contentes. Eles pareciam estar agitados. Tá vendo? Eu gosto de flexionar o parecer. Agora, não te impede de deixar o parecer sem flexionar e flexionar o outro. Tá? Agora, o que você não pode fazer é flexionar os dois. As mulheres parecem ficarem, as crianças pareciam estarem. Aí não pode. Ou um ou outro, ou infinitivo ou parecer. Isso só acontece com o verbo parecer, tá? Por isso é tanto que tem uma regra especial dele. Estão revisando? Sujeito são verbos no infinitivo. O que é que você vai olhar? São sinônimos? Dê uma ideia geral? Eu prefiro te dizer o seguinte. São sinônimos? Verbo no singular. São ideias opostas? Verbo no plural. Veio acompanhado de artigo? Verbo no plural. Pronto. E agora, com o verbo parecer mais definitivo, você flexiona um ou outro. Você é que vai determinar. Você não pode flexionar os dois, nem deixar os dois sem flexionar, né? Se o sujeito estiver no plural. Tá? E aí, vamos para a voz passiva sintética. Isso aqui, gente, pode aparecer até questão. Como a gente não sabe como vai ser o Enem esse ano, vai que eles, né, cobram questão de verdade, porque no ano passado a gente ouviu eles falando que o Enem teria uma nova cara, né? Aí eu vejo muito o pessoal reclamando daqueles textos muito longos, é uma prova cansativa, e de repente eles mudam alguma coisa, né? Então vamos ver aqui. Quando foi falado, ó, verbo na voz passiva sintética. Vamos ver o que é isso. Você tem a voz passiva, quando que eu sei que ele está na voz passiva? Quando esse verbo for um verbo transitivo direto, tá? Toda vez que o verbo for transitivo direto, mais pronome apassivador. O que é o pronome apassivador, gente? É um ser, tá vendo? Mais o ser. Então, ó, você só tem uma voz passiva sintética se o verbo for transitivo direto. Então, eu vou lá, ó, vende-se casa, certo? Conserta-se relógio. Tá, vamos pegar esses dois aí. Então, vende o quê? Conserta o quê? Então, tanto vender quanto consertar são verbos transitivos diretos. Aí, por que nós... esse ser aqui é o que nós chamamos de pronome apassivador. Mostra que essa frase está na voz passiva sintética. E aí, o que é que eu sei? Se é um verbo, não vou nem atrás de falar voz passiva, vou te falar. Se esse verbo aqui é transitivo direto, a concordância é feita com essa palavrinha que vem na frente, que é o sujeito dele. Então, vende-se casa. Casa está no singular, verbo no singular.
relógio no singular, conserta no singular. Agora, se eu falasse relógios, deixa eu colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui só para você ver. Relógios. Se tivesse assim, vende-se relógios, estaria errado. Teria de ser vendem-se relógios. Por quê? Como eu estou dizendo a vocês, isso aqui é o sujeito. É como se você dissesse, ó, relógios são vendidos. Tá vendo? Então, relógios são vendidos. O que são vendidos? Relógios. Aí, relógio é o sujeito. Se é o sujeito aqui na analítica, aqui na sintética, ele também é o sujeito. Por isso que o verbo tem que concordar com ele. Então, se cair uma questão dessa, o que é que você vai fazer? Analisar o verbo. Se o verbo for transitivo direto, ele tem de fazer concordância com o elemento, que é o sujeito. Aluga-se apartamento. Alugam-se apartamentos. Corta-se cabelo. Cortam-se cabelos. Vende-se salgado ou vendem-se salgados. Digitam-se trabalhos ou digita-se trabalho. Tá? Bom, e aí nós temos o outro caso, que é o do sujeito indeterminado. Então, quando eu sei que é sujeito indeterminado, tá vendo? É por isso que você tem de saber a classificação do verbo. Você viu que a estrutura é a mesma, ó. Necessita-se de padeiro. Necessita-se de padeiro. Olha bem, olha se a estrutura não é a mesma. Quando você fala vende-se salgado, a mesma estrutura. A diferença é que quando eu falo vende-se salgado, eu tenho um verbo transitivo direto. Vende-se salgado, verbo transitivo direto. Quando eu falo necessita-se de padeiro, verbo transitivo indireto. Tá vendo? A diferença está aqui, na classificação do verbo. E é aqui que você vai parar. Se o verbo é transitivo indireto, então você tem um sujeito indeterminado. Então você não tem que fazer concordância com nada, nem com ninguém. O verbo vai permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Se você me dissesse, e se tivesse padeiros aqui, Tita, como ia ficar? Do mesmo jeito. Ele vai ficar sempre no singular. Necessita-se de padeiros, que mais? Precisa-se de, que mais? O quê? Garçons. Tá vendo? Não importa se o nome aqui está no singular ou se está no plural. O que importa é que o verbo vai continuar no singular. Então, revisar. Em que outra situação? Verbo intransitivo. Eu coloco come-se bem aqui. Tá vendo? Esse verbo é um verbo intransitivo. Você não precisa falar o que come aqui. Vive-se bem neste lugar, lê-se muito nessa cidade. Então, verbo sempre no singular. Então, revisando, quando que o verbo vai para o plural? Quando ele for transitivo direto. Você vai olhar o elemento que está após ele. Se o elemento estiver no singular, verbo no singular. Se estiver no plural, verbo no plural. Vívia, fala para mim aqui agora. Eu coloquei aqui, ó. Certa ou errada? Errado. Por quê?
Porque garrafa tá no plural. Aí tem que ser compram-se. Ah, porque garrafa plural, então tem que ser compram-se. E por que tem que ser compram-se? Você já me falou, é porque a garrafa está no plural, mas vamos lá na regrinha mesmo. Por que tem de para o plural? Que tipo de verbo eu tenho? Direto? Transitivo direto? Verbo transitivo direto, não é? Então, se o verbo é transitivo direto, ele concorda. Agora, se no lugar de compra fosse o quê? Deixa eu pegar um outro verbo aqui. Prof, Ou, se for intransitivo é o quê? se for intransitivo, também vai ficar no singular. Esse ser também é índice de determinação do sujeito. Se eu E colocasse aqui assim, ó. no singular de que pessoa? E terceira pessoa. Agora, o tempo vai depender de vocês. Tempo é terceira pessoa do singular. Tá? Pode ser presente, pode ser pretérito, pode ser futuro. Espera lá. Eu pensei no verbo, o verbo foi embora. Bom, Natália, completa essa frase aqui para mim agora. Vai ser emprestam-se. Emprestam. Isso aí. Emprestam-se livre. Tranquilo, então? Depois nós temos uma atividade lá na frente, que aí eu vou ver se você pegar logo a atividade, hein? Pegar logo a questão para ver. Aí, da FUVEST. Indica a alternativa correta. Qual delas está correta? A D? D. Muito Também bem. botei. Também, Natália? Porque aí, ó, tratavam-se de. Olha a preposição aqui, né? Se nós temos a preposição aqui, eu já sei que esse verbo é transitivo indireto. Comprou-se, já sei que é direto, só que então se terrenos está no plural, tem que ser compraram-se, né? Precisa-se de, ó a preposição aqui. Se tem preposição, ele é indireto. Então, tinha que ser precisa-se de. Agora, reformam-se ternos. Então, reforma-se o quê? Verbo transitivo direto, tem de fazer a concordância. E obedeceram-se a quê? Tá vendo? Olha a preposição. Então, eu já sei que a alternativa aqui deveria ser no singular. Obedeceram. Obedeceu-se aos severos regulamentos. Então, isso aí. Muito bem, gostei. Agora, vamos lá. Então, aqui a gente termina, né? Agora, nós vamos para o verbo ser. Verbo ser, eu vou falar assim, numa visão bem geral. Olha, toda vez, inclusive os gramáticos se divergem, um fala uma coisa, outro fala outra, mas nós vamos levar para aquilo que é geral. Toda vez que nós usamos o isso, aquilo, o nada, o tudo, nós usamos um pronome que seja demonstrativo, que seja indefinido, como sujeito, o verbo ser, porque é o verbo ser, hein? O verbo ser vai concordar com o predicativo. Lembra? Predicativo é aquilo que vem depois do verbo. Ó, tá vendo?
O predicativo é o que vem depois do verbo. Então, toda vez que você tiver isso, aquilo, nada, tudo, você vai concordar com o predicativo. Isso são lembranças esquecíveis, inesquecíveis. Aquilo eram problemas gravíssimos. Isso são espinhos da profissão. Tá vendo? Se fosse outro verbo, gente, iria concordar com o sujeito. Isso levou as crianças a chorarem. Seria assim que nós falaríamos. Aquilo fez-me dar gritos. Tá vendo? Aquilo fez-me dar gritos. Mas como é o verbo ser, ele vai concordar com o predicativo. Isso são lembranças, aquilo eram problemas, isso são espinhos, tá? Então, aí você fala, isso são flores na minha vida. Isso são flores, e não isso é flores. Tudo são mentiras, e não tudo é mentiras. Tá vendo? Por quê? Porque é o verbo ser. Então, lembre-se, verbo ser. Ele geralmente concorda com a palavra que está no plural. Eu prefiro até falar isso, a não ser que haja gente nesse meio aí. Mas agora minha mãe vai chegar lá. Então, ó, predicativo no plural vai concordar com predicativo. Isso, aquilo, fala. Qual a diferença? Tipo, eu não lembro quando usar isto e isso, ou esse e este. Eu sempre me confundo. O isso é quando você falou para mim assim, Kita, nossa, estudar é muito chato, é muito ruim. Aí eu falo, isso, porque você falou para mim, agora eu estou retomando o que você falou. Aí eu falo assim, Bíblia, isso são os espinhos da vida estudantil. Tá vendo? Então, o isso é quando você... Eu falo, olha, eu vou te dar um exemplo claro. Você fala arroz, feijão, farinha, carne. Arroz, feijão, farinha, carne. Isso não pode faltar à mesa. Tá vendo? Porque você já falou. Agora, se eu falar bem assim, ó, isto não pode faltar à mesa. Eu já falei o quê? Não. Isto não pode faltar no café da manhã. Isto não pode faltar no café da manhã. Café, leite, pão. Ou então, isto não pode faltar aqui em casa. Pão e manteiga. Tá vendo? Então, quando você ainda não falou, você fala isto. Quando você já falou e vai retomar, você usa isso. Linhares, Colatina, São Gabriel da Palha. O índice de Covid abaixou. Isso deve se manter. Isso o quê? A baixa do índice lá de contaminação. Agora, este problema me aflige muito. As festas clandestinas. Porque eu ainda não havia falado. Entendeu? Entendi. Retomou isso. Então, quando ele fala, isso são lembranças inesquecíveis, significa que alguém falou, nossa, como foi bom aquele verão, quando a gente viajou, quando a gente foi para a praia, quando... Ou então, daqui uns anos você fala, nossa, gente, como foi bom aquele dia que eu olhei meu nome, eu estava classificado, estava com uma vaga garantida na universidade. Aí você me vai falar, isso são lembranças inesquecíveis, porque você já falou. Prontinho? E agora, e o aquilo é uma coisa que está bem distante, se Deus quiser, daqui a 10 anos, 20, você vai falar, né, para as crianças que não estão aqui nesse 2020, vai falar, olha, o ano de 2020 marcou a vida da população mundial. Aquilo eram problemas gravíssimos.
Tá vendo? Morte, doenças e por aí vai. Bom, quando o sujeito estiver no singular, não vou nem ficar lendo isso aqui. Você tem duas palavras. As duas são coisas, não são gente. Vamos falar assim, vou falar numa linguagem bem próxima a vocês. As duas são coisas, não se trata de gente, igual piquenique e guloseimas. Nem piquenique é gente, nem guloseima é gente. Rotina não é gente, alegria também não é gente. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Livros, cadê o L? Livros, minhas alegrias. Ó, tá vendo? Nem livro, nem alegria são pessoas. Então, quando eu tenho o sujeito e o predicativo formado por palavras, por substantivo, adjetivo, mas que não seja gente, você vai concordar com aquele que estiver no plural, não importa se ele é o sujeito ou se ele é o predicativo. O verbo vai concordar com aquele que estiver no plural. Nosso piquenique foram só guloseimas. Por que foram? Porque concordou com o predicativo guloseimas. Sua rotina eram só alegrias. Por que eram? Porque concordou com alegrias. Não coloquei aqui, né? Ó. Sua rotina eram só alegrias. Gente, se fosse outro verbo, ficaria no singular. Sua rotina venceu a nossa paixão. Ou a sua rotina matou as nossas paixões. Não é? Se fosse um verbo qualquer, você falaria, ó, sua rotina acabou com nosso amor. Ó, sua rotina acabou com nosso amor. Vamos colocar nossos sonhos. Tá vendo? Se fosse outro verbo que não o verbo ser, você falaria, ó, sua rotina acabou com nossos sonhos. Por que você colocaria acabou? Porque iria concordar com o sujeito. Mas como é o verbo ser, ele vai concordar com aquela palavra que está no plural. Vamos lá, Natália. Se eu tirasse o verbo acabar aqui e colocasse o verbo ser, Natália, Viga, como vocês falariam? Sua rotina com nossos sonhos. Vou tirar esse com aqui, porque senão vai precisar de um verbo. Seriam. Eu quero verbo ser. Vai. Seriam. Seriam, são, serão. Né? Qualquer verbo qualquer tempo, mas no plural. Sua rotina seriam nossos sonhos. Sua rotina são nossos sonhos. Viu? Por quê? Vai concordar com a palavra que está no plural. Livros são minhas alegrias. Vou colocar minha aqui no singular. Livros são minha alegria. Tá vendo? Mesmo que... Aí você vai ver que não existe regra. Eu vou concordar com o sujeito, eu vou concordar com o predicado. Eu coloquei... Você vai falar. Se fosse uma questão aberta, né? Por que nosso piquenique foram só guloseima? Por que o verbo está no plural? Você diria, o verbo está no plural, por ser o verbo ser, ele faz a concordância com o predicativo que está no plural. Porque livros são minha alegria. Por que o verbo são? Porque ele está fazendo concordância com o sujeito que está no plural. Por que eram? Porque está fazendo a concordância com o predicativo plural. Então, ele concorda com aquele que estiver no plural. Não importa qual é a palavra. Isso porque
porque são duas palavras que não se referem a nome, e sim a coisas. Agora, se um dos dois for gente, por coisa, por gente, a concordância é sempre com a pessoa. Ó, se o sujeito indicar pessoa, o verbo concorda com esse sujeito. Gustavo era só decepções. Concordou com Gustavo. Olha isso aqui, ó. O segundo exemplo. Minhas alegrias. Se fosse o verbo estar, você diria: minhas alegrias estão nesta criança. Como é o verbo ser, você fala: minhas alegrias é esta criança. Por que você colocou é? Porque criança é gente. E você tem uma coisa, fala uma linguagem besta aqui, né? Uma coisa e uma criança. Eu falo aqui, ó. Meu aluno. Opa. Ai, falei demais. Ó, meu aluno, minhas esperanças. Como eu coloco o verbo aí? Meu aluno, minhas esperanças. Era. É. E se tivesse o contrário? Minhas esperanças. Opa. Meu Deus, eu fico já pensando no tempo. E aí? Minhas esperanças, meu aluno, como ficaria? Também. Era. Bem, não é? Não importa, porque já que aluno está no singular, não importa se ele é o sujeito ou se ele é o predicativo. O que importa é que você vai concordar com ele, tá vendo? Vixe. Ai. Minhas esperanças é meu aluno é minhas esperanças. Não importa em que posição, o que importa é que você concorda com gente. Então, vamos lá, revisando. Se houver uma frase em que os dois elementos, sujeito e predicativo, são coisas, você concorda com aquele que estiver no plural. Se você tiver uma frase que um dos dois é gente, você vai concordar com aquele, com a gente. Vai concordar com aquele que é gente, tá? Deixa eu ver se falta muito. Não, mas também não vai dar, não. Gente, não correr. Vamos só terminar esse slide aqui, ó. Quando o sujeito for pronome interrogativo, que ou quem, o verbo concorda com o predicativo. Eu falo que são seres vivos. O que são seres vivos? Quem são aquelas crianças? Que é um dia cheio. Você fala, meu dia ontem foi cheio. Aí eu falo, que é dias cheios? Tá vendo? Então você vai concordar sempre com aquele elemento que vier depois dele. Bom, para você também, eu falei, essa é uma matéria que a gente fala muito, né? Tem pouca participação, porque a gente fala bastante, mas aí amanhã, na nossa aula, só faltam 3, aí a gente depois faz atividade, se Deus quiser, essa semana a gente encerra esse conteúdo. Na semana que vem, novo conteúdo, tá bom? Vou colocar aqui para eu saber. Ah, não vou. Eu já sei. Prontinho? Então tá, amanhã eu vou já ter minha coordenação de vocês, e de repente, também, amanhã eu termino isso aqui, para poder não deixar para a semana que vem, e depois a gente vai falar de redação. Viu?
Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, amanhã, né?